Bom dia, bom dia, bom dia, meus MDRs! Como é que vocês estão? Façam todos um excepcional dia. Hoje eu estou um pouco atípica, eu quero aqui até pedir desculpa para vocês. Gente, aqui em Paris hoje, eu vou ser capa de uma revista. A gente vai ter um evento num barco, lá no Rio Sena. Quem conhece Paris sabe, né, onde é que fica o Rio Sena, ali perto da torre. E depois eu vou ter uma live de lançamento. Então hoje o dia tá daquele jeito. E aí a Isa está aqui me maquiando e arrumando meu cabelo, então eu quero pedir desculpas que a nossa live vai ser desse jeito hoje, a nossa aula, mas vai ser uma aula muito poderosa, então já pega papel e caneta e nós vamos falar hoje sobre liberdade. E eu quero saber como é que está a semana de vocês, como é que vocês estão. Nós estamos aqui já na sexta aula da nossa sétima semana. Eu não tenho dúvidas que a vida de vocês já está sendo transformada, que vocês já estão pegando vários códigos poderosos, não só comigo, mas com cada um dos mentores que estão vindo aqui. Então, códigos de venda, de governo, posicionamento, né, para vocês criarem aí já o método de vocês. Por isso é o mapa da riqueza. Então, nós estamos dando para vocês aí o caminho para acessar a verdadeira riqueza. E riqueza não é só dinheiro, riqueza não é só financeira. Eu acredito que uma pessoa rica de verdade, aquela que tem uma família estabilizada, aquela que tem saúde, aquela que tem liberdade de tempo, aquela pessoa que governa a sua própria vida, isso para mim é riqueza de verdade. O dinheiro em si, gente, ele é consequência, ele vai vir, ele vai aparecer, fica em paz, que ele é fruto, mas a verdadeira riqueza está na sabedoria, está na semente, né? Está na nossa família, está nas raízes que a gente consegue firmar, né? As raízes profundas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Por quê? Porque a verdadeira riqueza, para mim, está na liberdade. E essa semana é a semana da liberdade. Então, essa aula vai ser poderosa demais. Pega papel e caneta. Por quê? Ana, eu sou livre. De verdade, gente, quando a gente olha para o mundo hoje e a gente vê, né, o quanto que as pessoas, pelos resultados das pessoas, a gente vê que muitas delas ainda não se sentem verdadeiramente livres ou não são livres. Então, eu selecionei aqui 3 liberdades para a gente poder falar nessa aula. Nós vamos falar sobre, para mim, são as principais liberdades que uma pessoa precisa ter, que é a liberdade espiritual, a liberdade emocional e a liberdade de tempo. Ana, e a liberdade financeira? Ela é excelente. Hoje eu acessei essa liberdade, mas antes de eu acessar a liberdade financeira, eu tive que acessar a liberdade emocional, a liberdade de tempo, e vocês vão entender o porquê. Porque a riqueza financeira, ela é uma consequência, como eu disse. Então, hoje nós vamos falar sobre essas liberdades. E eu quero que você comece já a refletir. Como está a sua vida? Você é verdadeiramente livre? Você se sente livre? Ana, como é que eu sei que uma pessoa, ela realmente acessou essa liberdade? A liberdade que está lá na palavra de Deus. Como que eu sei que ela realmente vive essa liberdade? Pelos resultados dela, pelo quanto essa pessoa tem de crescimento, crescimento em todas as áreas, plenitude nas 12 áreas da vida. E eu consigo ver se essa pessoa realmente se sente livre. Então, pode colocar os slides para mim, Wesley? Eu vou depois fornecer esses slides para vocês, tá? E já pega aí, então, papel e caneta. Bom dia, Ana. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Aline. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Heloísa. Ô, Joaquim, sem problemas, Ana. Que chique. Eu quero que vocês venham aqui para a França, gente, também um dia, né? Agora que eu sou mentora de vocês aí durante essas 7 semanas, eu quero muito convidar vocês para vir conhecer a plataforma aqui da França, para vir em Paris, participar. A gente tem evento todo final de semana. Semana que vem a gente tem o Método IP, enfim, tem muito evento em Paris. Então, eu quero que vocês arrumem aí um tempinho na agenda de vocês e venham aqui para a França, venham aqui conhecer a plataforma. E a gente está gerando muito movimento aqui, principalmente com os brasileiros inicialmente, mas nós vamos atingir os franceses, nós vamos alcançar os franceses em pouquíssimo tempo. Aguarde que vai chegar esse momento. Ana, nenhum slide. Eu vou pedir os meninos para subir, viu, Marisol? Pode deixar. Eu já enviei para o Gabriel, mas eu vou pedir a equipe. Bom dia, Ana Luquini. Eu irei à França até final do ano. Te visitarei. Lógico, me manda mensagem e vem visitar a plataforma aqui e participa dos nossos eventos. Vocês são meus convidados. É só falar assim, eu sou do MDR. Vocês vão acessar os nossos eventos aqui na plataforma. Tá? A gente tem Destravar da Riqueza, enfim. Só falar que vocês são MDRs, vocês são os meus convidados para estar vindo aqui participando dos eventos. Tem jantar de negócios, tem vários eventos importantes. Então, vamos lá, viu? Bom dia, Ana Luquini. Bom dia, gente. Eu quero ir para a França. Eu sou MDR, glória a Deus.
Eu carrego o mapa da riqueza. Venha viver em um ambiente conectado. Amém, exatamente. Então vamos lá? Pega papel e caneta e nós vamos agora aprender sobre as 3 liberdades. E eu trouxe aqui para vocês algumas frases para vocês poderem começar a ter consciência. A gente está vindo durante a semana, desde as 7 semanas, né? Cada semana trazendo conhecimento, trazendo discernimento do plano de Deus para nós mulheres, para o relacionamento. E isso para mim é verdadeira riqueza. Né? Riqueza mesmo é ter uma família estruturada. É você ter ali um marido ocupando o seu papel, a mulher ocupando o seu papel de esposa, de ajudadora idônea, o marido sendo o provedor, o líder, o protetor dessa casa, você tendo filhos que são heranças do Senhor. Não existe riqueza maior do que a família. E a família, para mim, é a base de tudo. Por isso que eu amo falar sobre isso. Por isso que me convidaram para estar aqui sendo mentora de vocês, para trazer essa importância da família, da base familiar e de cada um ocupar o seu papel, de cada um ocupar aqui a sua função, o plano de Deus. Só que eu não poderia deixar de colocar no nosso planejamento, quando eu fui montar a mentoria do MDR, eu pensei em tudo que é necessário. A gente, inclusive, teve uma semana que foi a semana do hábito. Por quê? Porque eu também acho necessário. Não só falar de energia feminina e masculina, de papéis do homem e da mulher, mas de trazer os hábitos, comportamentos, trazer um discernimento. Então, hoje nós vamos falar sobre liberdade. E na próxima aula, que será a nossa última, eu vou morrer de saudade de vocês, morrer de saudade de estar aqui, todo sábado com vocês, nós vamos falar de propósito. Propósito de vida. Você está cumprindo o teu propósito? Vai ser muito especial. Nós vamos fechar essa mentoria com chave de ouro na próxima semana. Então, agora, eu vou trazer para vocês uma clareza sobre o que é verdadeiramente ser livre. E eu trouxe algumas frases para a gente começar a refletir. Eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar. E uma pessoa livre de verdade é uma pessoa que não é refém do seu passado. Então, não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. É o como você se posiciona diante dos acontecimentos. Então, se você veio de um passado violento, se você foi abusado, teve ali uma pai e mãe que te abandonou, eu não sei como foi a sua infância e o seu passado. Eu só sei que isso não é culpa sua, mas o que você vai fazer com isso é da sua responsabilidade. Ou você continua alimentando discursos, alimentando essa narrativa desse passado sofrido, ou você torna esse passado o seu propósito de vida. E você se cura. E essas pedras que você tropeçou viram agora a escada que você vai construir rumo à sua melhor versão. Então, o que você escolhe ser? Você está aqui no mapa da riqueza e você não está nessa mentoria à toa. Se você entrou nessa mentoria, você quer esse mapa. Eu sempre falo uma frase, né? Que se você não sabe o caminho, ande com quem tem o mapa. Então, pega os códigos, pega o caminho, começa a ter clareza dos passos que você precisa dar. E um dos primeiros códigos poderosos é esse. Você não é o seu passado. Então, não importa o que aconteceu com você. O que importa é o que você escolhe se tornar a partir de hoje. Então, se uma família próspera, se você não veio de uma família próspera, eu decreto que uma família próspera virá de você. Se você veio de pais abusadores, de pais violentos, eu decreto que você vai ser uma mãe e um pai amoroso para o teu filho. E que você vai dar para a tua família aquilo que você não recebeu. Só que para isso, nós temos que alcançar essa liberdade. Nós temos que realmente sair dessas prisões, condicionamentos. Então, a pergunta que eu faço é essa: quem você escolhe se tornar? Quem você escolhe se tornar? É isso que vai me dizer dos seus resultados. Do que você vai decidir na vida. Ser livre não é fazer o que quer, é não ser obrigado a fazer nada. Inclusive, essa frase é do Pablo. Né? O Pablo sempre fala isso e eu coloquei ela aqui nos slides. Por quê? Para justamente trazer a consciência, a verdadeira liberdade. Ser livre, se você está fazendo só o que você quer, acredite, você não é livre. Livre é você não ser obrigado a fazer nada. Ana, hoje você se sente livre? Muito. Hoje eu tenho liberdade geográfica, hoje eu tenho liberdade de tempo, hoje eu tenho liberdade espiritual, liberdade emocional, liberdade financeira. Mas eu só alcancei isso porque eu comecei a fazer aquilo que eu não queria. Eu comecei a fazer o que precisava ser feito e não o que eu quero.
Enquanto eu, Ana, fiz só o que eu queria, tudo deu errado na minha vida. E foi tudo, eu vivia escravo das minhas emoções, eu vivia escrava das minhas vontades. Agora, quando eu comecei a fazer só aquilo que precisava ser feito, e, gente, de verdade, 90% não vai ser o que você quer. Acredita. 90% não vai ser o que você quer. Você vai ter que fazer o que você não tem vontade. Mas é isso que vai te trazer a sua verdadeira liberdade. É o governo. É você começar a governar sobre o teu corpo, sobre as tuas emoções, suas sensações. E aí sim, você passa a não ser obrigado a fazer nada. Porque você tem o controle, você tem o governo. E uma pessoa que governa é uma pessoa livre. Eu falo que todo mundo que está com a gente, todo mundo que se associa ao nosso ecossistema é reinante. Porque, gente, a nossa mensagem, ela é clara. Nós estamos aqui para ativar mentes e corações. Estamos aqui para ativar generais. E se vocês se conectaram com a gente, é porque a alma de vocês já ressoa isso. E só reina quem governa. Você só vai reinar, você só é um reinante se você assumir o governo. Eu, Ana, comecei a reinar, eu comecei a acessar as liberdades quando eu assumi o governo da minha vida. Então, hoje, ninguém manda na minha agenda. Eu acordo, eu que planejo o meu dia, eu não tenho que bater ponto em nenhum lugar, eu não sou obrigada a fazer nada. Então, eu consigo colocar ali as coisas que são prioridades para mim. E acredite, só é prioridade para mim aquilo que me leva para o meu propósito. Só é prioridade para mim aquilo que me chega, que me aponta o que Deus quer para minha vida. Então, a verdadeira liberdade começa quando você se submete à vontade de Deus e não mais à sua própria. E por que eu contei essa minha história? Para poder justamente trazer essa frase que eu escrevi. Essa frase fui eu que escrevi, tá? Para vocês. Por quê? Porque eu alcancei para mim, na minha concepção, na minha opinião, a verdadeira liberdade é exatamente essa. É quando você começa a abrir mão dos seus próprios prazeres, das suas próprias vontades, para se submeter àquilo que Deus tem para sua vida. Quando você começa a obedecer o que Deus tem para você. Quando você sai de cativeiros, quando você deixa de ser escravo e começa a fazer aquilo que não é a carne que deseja, mas sim a tua alma, o teu espírito. Porque a tua alma sabe o seu propósito. A tua alma sabe o que você veio cumprir aqui na Terra. Ana, isso aqui é a riqueza. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o que você tem feito que é vontade de Deus e não a sua? Ana, como é que eu sei que eu estou cumprindo a vontade de Deus e não a minha própria vontade? Como eu consigo discernir isso? E aqui eu te faço uma pergunta que vai virar a chave da sua cabeça. Qual está sendo o seu nível de renúncia? É a única pergunta que eu faço. Qual está sendo o seu nível de renúncia? Por quê? Porque o seu nível de renúncia vai revelar se você está atendendo ao chamado de Deus ou não. E como é que eu, Ana, comecei a compreender que eu estava realmente cumprindo o chamado de Deus e não o meu, quando eu comecei a renunciar? Eu renunciei o meu emprego, eu renunciei a cidade que eu morava, eu renunciei os meus parentes, que hoje eu estou longe deles, eu renunciei o meu país, eu renunciei o meu cargo, eu abri mão de tudo para poder ir atrás de algo que Deus me chamou. Qual que é o nível da sua renúncia? E por isso hoje eu tenho liberdade. Porque quando Deus chama a gente para algo, a maioria das vezes, você vai ter que abrir mão daquilo que você está vivendo. Porque Deus te chama para viver o sobrenatural. Ele te chama para viver o extraordinário. E eu vou ter que abrir mão abrir mão muitas vezes do bom para viver o extraordinário dele. Aquilo que você julga ser bom, aquilo que você julga que já está muito bom, na hora que você abrir mão, você vai sentir verdadeiramente o que é o bom de Deus para sua vida. O bom de Deus, gente, é o extraordinário, é o sobrenatural. É algo assim, e olha para você ver, vocês estão hoje presenciando, né? Vou participar de um evento. Eu fui chamada para ser capa de 3 revistas aqui na Europa. Eu estou indo agora, né, ser presença. Para mim, gente, isso nem é tão coisa assim, mas por que eu vejo isso como um chamado? Porque eu vou poder levar minha mensagem. Então, quando eles me convidam para ser presença em um evento como esse, e vão me dar o microfone, eles vão me dar a voz, para eu poder levar a mensagem de Deus.
E é dele que eu vou falar lá hoje. É a mensagem dele, porque eu sei que eu estou aqui para cumprir um propósito dele. E isso para mim é verdadeira liberdade. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Isso é a percepção. Por que eu trouxe essa frase aqui? Porque uma pessoa que é livre é uma pessoa que está mais próximo da realidade. Existe algo que chama mundo real versus mundo ideal. O mundo real é a realidade, está exposta. E o mundo ideal, Ana? O mundo ideal, existem 6 bilhões de mundos ideais. Por quê? Porque cada um tem o seu mundo ideal. Cada um quer viver aquilo que está conectado com as suas experiências. Então, quanto mais próximo do mundo real eu estiver, menos eu vou sofrer. Quanto mais próximo da realidade, mais próximo da natureza, daquilo que é natural. Então, olha para a natureza. Você está sofrendo por causa de dinheiro. Olha para a natureza. Por que a árvore dá frutos? Se a riqueza é o fruto e a árvore dá fruto, então deixa eu contemplar a natureza para eu entender o porquê que eu ainda não estou dando fruto. A árvore se esforça para dar fruto? Não. É natural. É o ciclo. Ela só está respeitando. Sabe por que a natureza é próspera? Porque ela não questiona. Porque ela não controla. Ela simplesmente é natural. Ela se permite ser natural. Ela confia nos ciclos. Ela aceita e ela obedece. Imagina eu virar para uma árvore agora e falar assim: não dá frutos, árvores. Árvore, para de dar fruto agora. Ela vai parar de dar fruto se eu der o comando? Lógico que não, porque é natural o fruto. Ela veio para cumprir a natureza dela. A natureza dela é dar frutos. Ana, aonde eu preciso focar então? Olhando para a árvore, não é no fruto, não é na riqueza, é na semente. Por quê? Porque para a árvore dar aquele tanto de fruto, tudo começou em uma semente. Tudo começou na semente e no terreno. O terreno tem que estar fértil. Joga uma semente num terreno seco para ver se vai dar fruto, para ver se a árvore vai romper, vai prosperar. Não vai. Então, tudo começa na semente e no terreno. Quando você olha para a realidade e para a natureza, você vai sofrer menos. Por isso que o Pablo fala muito, né? Prosperidade é natural, mas é natural. Ana, por que eu não estou prosperando? Porque você está indo contra a sua natureza. É simples. Quando você começar a se conectar com a sua natureza, vocês olham para a gente e falam: nossa, mas a Ana está em Paris, a Ana está vivendo um extraordinário, o Pablo está vivendo um extraordinário. Vou contar uma coisa para vocês. A gente não tem nada de extraordinário. Nada. Pelo contrário, a gente é muito simples. A única coisa que nós estamos fazendo é obedecer naquilo que Deus nos chamou. Só que parece que é extraordinário, mas não é não. Nós só estamos obedecendo. E se você começar a obedecer, você vai viver o extraordinário. Você vai começar a entender a natureza das coisas. E vai parar de resistir a essa natureza. Vai parar de resistir àquilo que Deus te chamou. Então, só cumpre aquilo que Deus te chamou. Só cumpre aquilo que Deus tem para a tua vida. Ana, por que eu preciso estar mais próximo da natureza? Para eu sofrer menos. Mais próximo da realidade? Para eu sofrer menos. Então, por que eu tenho o meu mundo ideal? Por que a maioria das pessoas olham a vida com o olhar delas? Porque elas olham a vida com filtro das suas experiências, dos seus traumas. Então, quando eu contar uma coisa, cada um da sala vai ter uma reação diferente, sabia? Cada um da sala. Por quê? Porque cada um tem uma percepção. Vou fazer um teste aqui. Quando vocês olham para mim, o que vocês veem? Em uma palavra. Eu olhei para Ana Luquinha, eu vejo o quê? Obediência, eu vejo prosperidade, eu vejo delicadeza. Em uma palavra, quando vocês olham para mim, o que vocês veem? Governo. Olha, o Joaquim, luz. Vocês vão pirar com essa tarefa, vocês vão pirar com essa experiência. Coloca aí uma palavra. Não deixa de colocar, porque quem não colocar depois vai perder. Aí depois não tem como voltar. Sabedoria, posicionamento, luz, transbordo, paz. Eu vou falar uma coisa agora para vocês. Esta palavra, a Rosália, docilidade, a Dione, sabedoria. Escuta isso. Essa palavra. Vocês percebem que eu sou a mesma pessoa, mas cada um tem uma visão diferente minha? Vocês estão percebendo? Cada um viu algo diferente. Mas como, Ana, se você é uma pessoa só, todo mundo está te ouvindo, todo mundo está tendo essas aulas com você, por que cada um tem uma percepção? Por que cada um te viu e gerou uma palavra diferente?
Porque não é sobre quem a Ana é sobre aquilo que você carrega. Então, quando você olha para mim, a primeira coisa que você vê é aquilo que existe dentro de você e sua alma clama para você poder acessar. Então, se você viu luz em mim, você carrega essa luz. Se você viu sabedoria em mim, a sua alma clama para você acessar essa sabedoria. Se você viu docilidade, você é uma mulher doce. Você carrega essa docilidade. Se você viu sinceridade, a prosperidade, a Marisa, a sua alma clama por isso. Sabe por quê? Porque eu sou espelho de vocês. Aquilo que vocês veem em mim é aquilo que vocês mais precisam acessar. Pega a palavra. Pega essa palavra que você viu em mim. É aquilo que você mais precisa acessar. É o que a sua alma mais quer que você acesse. E é o que existe dentro de você. Acredita nisso. Porque você não consegue enxergar em mim algo que já não existe em você. Por isso que cada um falou uma coisa. Por isso que cada um tem uma palavra diferente. Por quê? Porque cada um carrega algo diferente. De acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que você tem de memória. Putz. Fez sentido, gente? Pega essa palavra. Olha, Naldi, liberdade, que você mais precisa, que sua alma mais clama, Naldi, por liberdade. A Bela, sábia, você é sábia. A Flávia, paz, é o que a sua alma mais clama, por paz. Alessandro, família, é o que você mais deseja, é essa família, uma família estruturada. Verdade, Valéria, o que a sua alma mais deseja é viver uma vida de verdade, uma vida na verdade. Ó, Will, simplicidade. Tudo que vocês viram para mim e falaram é aquilo que existe dentro de você. É aquilo que realmente vocês carregam. Olha que coisa mais louca. E é aquilo que existe em mim. Então, o outro, ele é meu espelho. O outro, ele reflete a luz que há em mim, a beleza que há em mim, que muitas vezes eu ainda não me conectei com ela. E cada um tem uma percepção. Olha o José Mariano, transbordante. Jorge, desculpa. Jorge, chegou a hora de você transbordar. Você tem que ser mais transbordante do que eu. Muito mais transbordante do que eu. Gente, isso é muito poderoso. Quando eu olhei para o Pablo, pela primeira vez, ele fez essa experiência. Sabe a palavra que eu falei? Governo. Quando eu olhei para ele, eu falei, eu olho para esse cara, eu vejo governo. E era o que mais minha alma precisava. E era o que eu conquistei. O que eu mais corri, sabe assim, o que eu mais quis conquistar era esse governo. Por isso eu abri mão de 15 anos de banco, por isso hoje eu saí de todo CLT, hoje eu trabalho com o meu computador, hoje eu tenho essa liberdade, porque eu quis ir atrás desse governo. E era o que minha alma mais queria. Olha que coisa louca isso. Aquilo que você vê no outro está revelando aquilo que há dentro de você e que você precisa acessar. Isso é muito poderoso. As pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurda, para evitar de encarar sua própria alma. Isso aqui são pessoas que não são livres. Por quê? Porque para eu ser livre, eu preciso governar. E o governo está na alma. E para eu governar, eu preciso encarar minhas dores, eu preciso encarar tudo que está na minha alma, as feridas da minha alma. E as pessoas vão fugir disso com todas as suas forças. Só que se vocês estão aqui hoje, é porque vocês já querem curar essa alma. A alma de vocês já está clamando por essa cura. Não há despertar de consciência sem dor. Acredita em mim. A maioria das pessoas não evoluem. Sabe por quê? Porque elas não querem passar por dores. Elas não querem. É por isso que elas não evoluem. Porque não há despertar de consciência sem essa dor, sem esse rompimento, sem você encarar. Ana, eu falei missão e realmente estou em busca da minha missão. Olha que lindo, Yolanda. Olha o Tiago, reinante. É o reinante. É você, Tiago. Esse reinante está aí dentro de você. Você nasceu para reinar. Transbordo. Olha que, gente, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, né? Eu consigo enxergar no outro aquilo que existe dentro de mim. É muito forte. Se você é uma pessoa talentosa, isso não significa que você ganhou algo. Isso significa que você tem algo a oferecer. Putz, isso aqui merece um putz. Anota essa frase. Se você é uma pessoa talentosa, isso não significa que você ganhou algo. Significa que você tem algo a oferecer para o mundo. Deus colocou sementes na vida de cada um de vocês, dons e talentos. E não é para você esse dom e esse talento, não é para você guardar para você. Esse dom e esse talento é para você poder transbordar na vida de outras pessoas.
É para você poder colocar isso a serviço do mundo. Então, o que que você tem feito com as sementes que Deus te entregou? Você não está governando? Você não está reinando ainda? Você está sufocando essas sementes? Cadê a sua luz que você viu em mim brilhando? Cadê a sabedoria que você viu em mim, que Deus colocou? Tudo que vocês viram em mim, essa palavrinha que você viu em mim, essa palavra é a semente que Deus colocou no seu coração. Gente, isso aqui é um discernimento que eu estou tendo. A palavra que você olhou para mim, viu, luz, transbordo, missão, Deus colocou essa sementinha dentro de você. Permita que a sua luz brilhe, vá cumprir tua missão, vá cumprir o teu propósito, vá transbordar, vá acessar a sabedoria que está aí dentro de você, vá ativar a sua identidade, vá se tornar essa mulher doce, delicada, vai edificar sua família, vai ser o sacerdote do seu lar. Tá tudo aí, ó. Isso aí Deus te entregou para você poder oferecer para o mundo. Não é para você sufocar essa semente, é para você plantar essa semente. Liberdade é viver sem correntes na alma, com o espírito leve e o coração ancorado na verdade. Isso é uma pessoa verdadeiramente livre. E aqui eu quero trazer o conceito de liberdade. De verdade, essa aula de hoje, nós vamos sair daqui, todos verdadeiramente livres. Todos, sem exceção. Nós vamos fazer depois um boot poderoso e nós vamos quebrar todas as amarras. Todas. Para a gente acessar essa verdadeira liberdade. O que é ser livre, Ana? A liberdade é a condição daquele que é livre. É a capacidade de agir por si próprio. É a autodeterminação, independência, autonomia, espontaneidade e intencionalidade. A plena liberdade encontra-se no estado natural. De novo, eu trouxe a natureza aqui para vocês. De novo, eu trouxe aqui para vocês o que é a liberdade. É quando você para de resistir. É quando para essa resistência, esses questionamentos e começa a olhar para a natureza e integrar a natureza em você. E aqui eu trouxe as 3 liberdades. Liberdade espiritual, emocional e de tempo. E eu quero fazer uma pergunta. Qual é a liberdade mais importante para você? Quem são meus alunos já sabe. Mas eu quero fazer para quem está aqui no MDR. Qual liberdade para você é a mais importante? Coloca aqui no chat para mim. A liberdade espiritual, emocional ou a de tempo? Se eu pudesse entregar a chave dessa liberdade agora, a Ana vai entregar para você uma chave. Você pode escolher qualquer uma das 3. Percebe que a financeira nem está aí? Porque ela é um resultado dessas 3. Pode acreditar em mim, tá? Se você conseguir essas 3, a riqueza vai aparecer. Liberdade espiritual, espiritual, espiritual. A Yolanda também é liberdade espiritual. O Tiago é espiritual. Pois eu tenho uma chave poderosa para entregar para vocês aqui. A liberdade mais importante não é espiritual. A liberdade mais importante é a emocional. E aquela que ninguém colocou. A Bela colocou. É a liberdade emocional. Deixa eu contar algo para vocês. O seu espírito, ele já está pronto. O teu corpo vai ser glorificado, se tudo der certo. E tudo já deu certo, né? Todo mundo aqui já aceitou Jesus, já vai ser glorificado. Sabe quem precisa de salvação? É a tua alma. É a tua alma que precisa de salvação. É ela que veio aqui para a terra para ser curada. E é ela que carrega o teu propósito. E a liberdade emocional, ela está onde? Na sua alma. E acredita em mim, 99% das pessoas que não têm resultado, o problema não é espiritual, o problema é emocional. Eu conheço pessoas que leem a palavra de Deus, que leem a Bíblia, que são cristãos e não prosperam na vida. E não conseguem fazer dinheiro. Sabe por quê? Porque ainda estão presos emocionalmente. Porque ainda carregam crenças. A liberdade emocional, ela está na alma. E a alma, ela tem 3 faculdades. Anota aí, as 3 faculdades da alma. Que é a mente, as emoções e a vontade. Tá tudo na sua alma. E Ana, por que essas pessoas não conseguem prosperar? Por que elas não conseguem fazer dinheiro? Porque elas ainda decidem. A decisão está na alma, as decisões dela não têm governo, ela ainda decide a partir das suas emoções, das suas feridas emocionais, dos seus traumas. A mente também está na alma. E tem muita gente que carrega crença, religiosidade, que dinheiro não dá em árvore. Está tudo aonde? Lá na mente. Então, o que eu preciso? Ressignificar essas crenças.
Por isso, gente, que uma pessoa que tem liberdade emocional, uma pessoa que tem governo, ela reina. Ela reina. Não adianta você querer só ler a palavra de Deus. Se você não colocar ela em ação, não vai adiantar. E o que que faz você colocar em ação a palavra de Deus? As suas emoções. Que o que faz você agir? Agir são as suas emoções, as decisões para partir para a ação está na sua alma. Então começa a pensar comigo aqui. Tem pessoas que sabem o que tem que ser feito, por que que não faz? Tem pessoas que leem a Bíblia e sabem os mandamentos, por que que eles não executam? Porque a alma ainda está destilhaçada, porque a alma está deturpada, porque a alma está cheia de dor, cheia de ferida, cheia de trauma, cheia de crença. Porque por mais que a pessoa saiba o que tem que ser feito, ela não consegue fazer. Ela não tem liberdade emocional ainda. Quem manda na vida dela ainda é as emoções. Ela não tem um governo das suas emoções. Por isso que, para mim, a liberdade mais importante é a liberdade emocional. Se você alcançar a liberdade emocional, e aqui eu trouxe as 3 liberdades para a gente poder falar sobre elas. Nós vamos começar com a liberdade espiritual. Ana, o que que impede as pessoas de serem livres espiritualmente? Religiosidade. O que que impede as pessoas de ser livre espiritualmente? Quando você não quer agradar a Deus, você quer agradar pessoas. O que que impede as pessoas de ter liberdade espiritual? Quando você vive uma vida de pecado. Por quê? Porque a maneira que o inimigo tem de deixar você escravo é através do seu pecado. Lá em Gênesis 12, Deus começa falando com Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Deus, ele ordenou que Abraão deixasse sua terra, sua família e a casa de seu pai, e ele fosse para uma nova terra. Abraão obedeceu e parte com a sua esposa, Sara, e todos os seus pertences. E quando eles chegam à nova terra, Deus abençoa Abraão e lhe diz que ele será pai de nações. O que que significa essa passagem de Abraão? Na Bíblia, né, na tradução no hebraico, está escrito Lesh Lehá. O que que significa isso? Saia, saia para dentro de si. Por que que Deus pediu para Abraão para largar sua família? Larga seus parentes, só não a esposa. Leva sua esposa, mas os parentes, pai, mãe, corta o cordão umbilical. Vá buscar o seu amadurecimento. Vá buscar o seu crescimento. Deixe para trás tudo que torna os seres humanos previsíveis, sem liberdades. Corta o cordão umbilical. Vá viver sua própria vida. Vá curar as crenças que você tem condicionado. Por isso que eu não sei vocês, mas quando uma pessoa larga pai e mãe, ela amadurece de um jeito que não está escrito. Quando você sai da casa do papai e da mamãe, Ana, eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 18, 19 anos. E as minhas irmãs ficaram com a minha mãe até os seus 28, 30 anos. Chuta quem foi a filha que mais cresceu? Quem foi a filha que mais desenvolveu? Quem foi a filha que mais rompeu? Foi aquela que saiu de perto dos pais com 19 anos. Sabe por quê? Isso não é a Ana que está falando. Isso é exatamente a palavra de Deus. Sai da tua parentela. Sai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, vai crescer, vai amadurecer, vai ter o seu momento comigo, vai obedecer aquilo que eu te chamei. Eu saí de casa com 15 anos. E é o que o meu marido precisa fazer, cortar o cordão. Exatamente, Camila, para o homem ser homem, ele precisa de romper com a sua mãe, romper com o materno e com o pai. Senão ele não amadurece, ele não busca o seu eu. Eu falei sobre isso numa live lá no meu Instagram, tá? Só sobre isso, sobre os filhos da mãe. Por quê? Porque você precisa amadurecer e crescer. Liberdade espiritual é um estado de paz interior, de equilíbrio emocional e de conexão com algo maior do que você mesmo. É a sensação de estar livre das amarras emocionais, dos medos, das crenças limitantes que nos impede de viver plenamente uma vida com propósito, em que possamos expressar nossa verdadeira essência. Perder a liberdade significa retornar a uma vida de escravidão e jogar fora a salvação que Cristo nos deu. Afinal, está lá em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então você pensa quantas pessoas estão vivendo escravos ainda e Deus já libertou.
E Jesus Cristo, ele já enviou o teu filho para poder te libertar. Ana, o que é uma pessoa que tem liberdade espiritual? E o que é uma pessoa que não tem? Aqui eu trouxe a diferença entre liberdade e escravidão. Liberdade você conquista em Cristo. A escravidão é o que o diabo faz com todas as pessoas. A maioria, gente, olha para o mundo lá fora. De verdade, vocês aqui não. Vocês aqui já têm um nível de consciência maior. Mas olha para o mundo lá fora. Você acha que as pessoas estão livres de verdade? Ou elas ainda estão escravas? Qual que é a opinião de vocês? As pessoas realmente acessaram a liberdade? Satanás, o próprio diabo, que é o pai de todas as mentiras, ele quer enganar e ele quer cegar as pessoas e quer levá-las a cativos, segundo a vontade, a todos os que derem ouvidos à voz dele. Olha o que ele está fazendo. Por isso que o mundo jaz do maligno. Satanás faz tudo o que pode para destruir o trabalho de Deus. Ele procura a miséria de toda a humanidade. Por isso que ele quer que você viva a partir das suas vontades, dos seus prazeres, porque ele quer te deixar escravo desses prazeres. Então ele vai na miséria de toda a humanidade, na carne, na natureza caída, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Olha isso, gente. Putz! O que Satanás quer? Tornar todos os seres humanos que já são livres. Mas ele quer que você que você esqueça disso e que você continue na miséria como ele já está. Ele não nos ama, ele não deseja nada de bom para nós. Ele nem quer que você seja feliz. O diabo veio para matar, para destruir, para roubar. Ele deseja que todos vocês sejam escravos e usa disfarces para poder capturar. E você olha para o mundo hoje e você vê um mundo tão perdido. As pessoas acham que são livres, mas é uma grande ilusão, porque elas nunca estiveram tão presas nas suas próprias vontades. Quando a gente cede às tentações, nós limitamos nossas escolhas. Embora sejamos livres para escolher o nosso curso, não somos livres para escolher as consequências de nossas ações. E as consequências, boas ou mais, seguem-se como resultado natural qualquer escolha. Então você pensa, você acha que as pessoas elas estão escolhendo porque elas são livres? Elas estão escolhendo porque elas ainda são presas. Então elas escolhem os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Você quer ter liberdade espiritual? De verdade, alimenta mais o teu espírito do que a sua carne. Comece a renunciar mais. Por isso que eu falei da renúncia, quando eu disse lá no início. Começa a renunciar mais, começa a abrir mão dos seus prazeres, começa a fazer o que você não quer. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que alimentam mais o espírito do que a carne. Bem-aventurados aqueles que buscam em Deus e não no mundo, que conseguem renunciar a si mesmo. Gente, de verdade, isso para mim é a verdadeira liberdade. Deus nos ensinou como escapar do cativeiro de Satanás. Por que vocês vivem ainda escravos? Por que vocês vivem ainda nesse cativeiro se Cristo já libertou? Nós precisamos vigiar e orar, pedindo a Deus que nos ajude a resistir às tentações. Sozinho você não vai resistir, acredita em mim. Você vai ter que pedir a força do Espírito Santo. Deus não permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade de resistir. Não vos sobreveio tentação senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também meio de saída, para que a possais suportar. Está lá em 1 Coríntios. Então, de verdade, nenhuma tentação, ela é grande demais que você não consiga suportar. Mas não queira passar por isso sozinho. Você vai ter que chamar o Senhor. Você vai ter que falar, Deus, me dá forças para eu não cair. O que faz a pessoa ficar escravo ainda? O que faz a pessoa não ter liberdade? Os seus próprios pecados.
Os mandamentos de Deus nos afastam do perigo e nos conduzem à vida eterna. Se fizermos escolhas sábias, ganharemos a exaltação, progrediremos eternamente e desfrutaremos da felicidade perfeita. Se fizermos o quê? Escolhas mais sábias. Ana, então como eu consigo escolher? Como que eu consigo fazer escolhas mais sábias na minha vida? Me ajuda. Anota aí. Lapidando os seus valores, amadurecendo espiritualmente, desenvolvendo virtudes e se aproximando de Deus. Muitas vezes a gente se afasta de Deus. E todas as vezes que você tirar os olhos de Deus, você vai cair em pecado. Porque você sozinho não vai dar conta. Gente, entenda, a carne, ela é fraca. A carne é fraca. Sozinho você não vai dar conta. Você vai cair. Não se sinta tão forte assim, você não é. Então você vai ter que elevar os teus valores, amadurecer, buscar mais, aproximar mais de Deus e começar a desenvolver virtudes. O que é escravidão? É o pecado. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Está lá em João 8. O cativeiro espiritual resulta de escolhas pessoais, quando alguém se entrega voluntariamente a desejos e paixões desenfreadas. Uma pessoa pode ser cativa do pecado ou da busca de honras do mundo, como a fama, o poder político, a posição social. O que nós precisamos? De maturidade. A liberdade nos concede a capacidade de fazer escolhas, de decidir o caminho que desejamos seguir. Então, se eu sou livre, eu escolho o caminho que eu quero seguir. E eu não quero seguir esse caminho dos prazeres mundanos. E eu consigo alimentar mais o meu espírito que a minha carne. É um poderoso presente que nos permite explorar e moldar o nosso destino. No entanto, a liberdade vem acompanhada do discernimento. Com uma atenção plena e consciente, nós podemos compreender que a verdadeira liberdade é um estado de consciência, assim como a felicidade. É um estado do espírito. E aqui eu te faço uma pergunta. Você é livre ou prisioneiro de seus condicionamentos, hábitos, desejos e instintos? É a pergunta que eu te faço. Você é livre? Ou você ainda não consegue dominar as suas paixões, os seus desejos? Medo é a maneira de te travar de viver em liberdade. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de você. Ele estará com vocês e não os deixará nem os abandonará. Para que ficar preso ainda? Para que se sentir prisioneiros ainda de hábitos ruins? Nós falamos sobre hábitos aquela semana. De desejos carnais? Foi para a liberdade que ele veio. E a liberdade cristã consiste em ser livre para servir. Ana, como é que eu sei que uma pessoa é livre? Pelo nível de transbordo que essa pessoa faz. Uma pessoa livre, ela transborda, gente. Precisamos ter o domínio próprio, exatamente. O domínio próprio é o fruto do Espírito, está lá em Gálatas também. Está lá em Gálatas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sei que uma pessoa é livre pelo nível de transbordo dessa pessoa. Por quê? Porque é o canal. Assim, para mim é o nível, sabe assim? Para mim é o ápice. O ápice da liberdade é o nível de transbordo. E nesse conceito de liberdade se insere a humanidade, gerada pelo sentimento de dependência, de ser criatura diante do Criador, e que é necessário para que estabeleça a condição de ser livre para servir a um Deus vivo e soberano e ao próximo. Então eu sou livre para obedecer o que Deus quer e transbordar aquilo que Ele colocou em mim. Podemos escolher a liberdade e a vida eterna, seguindo Jesus. Somos livres também para escolher o cativeiro e a morte, se você cair nas suas próprias vontades. E quando escolhemos a verdadeira liberdade, encontramos a verdadeira felicidade. Alegria é diferente de felicidade. Alegria é estado emocional. Felicidade tem a ver com identidade. A liberdade espiritual, você acessa a fonte. Quer ser livre espiritualmente? De verdade? É aquelas pessoas que conectam direto o trono de Deus. São livres, não têm religiosidade, não ficam seguindo ali regras. Pelo contrário, são pessoas que vivem por princípios. Essa é a liberdade espiritual. Nenhum de vocês aqui já é escravo. Eu tenho certeza que não. Todos vocês aqui são livres. E quem não estão ainda 100%, vocês vão mergulhar nessa liberdade. Nós vamos acessar essa liberdade agora. Então, liberdade espiritual, Ana,
eu transbordo, eu tenho domínio próprio, eu tenho os frutos do Espírito, eu alimento mais o meu espírito que a carne, eu abandono o pecado. Nessa maneira, você acessa a liberdade espiritual. E a liberdade emocional, Ana, essa é a liberdade mais importante de todas. Lembra que eu disse? Ela traz governo e está no campo almático. E para crescer emocionalmente, nós precisamos enfrentar nossas dores, buscando inteligência emocional e amadurecimento das nossas emoções. Me diga quais são suas crenças e como você lida com as emoções, que eu vou te mostrar aonde você vai chegar na vida. E ponto final. O que você acredita? Quais são as crenças que você carrega? Isso vão gerar o seu resultado. Anota essa frase aí. As minhas crenças determinam a minha vida. É simples assim. Precisamos compreender a nossa história de vida. As pessoas fracassam por não terem inteligência emocional. E quais são as emoções ruins que ainda te dominam? Aqui eu coloquei, gente, aquelas emoções que ainda não te dão liberdade. Aquelas emoções que te travam de você viver o plano de Deus. Aqueles bloqueios, como Pablo diz. Comparação, inferioridade, não se sente capaz, o apego, o controle, a aprovação das pessoas, o autojulgamento, o perfeccionismo, a culpa, a inveja, querer agradar, o medo de errar, bloqueio de criatividade, a escassez, o vitimismo, a baixa autoestima. Tudo isso aqui são bloqueios que está na sua alma. Tudo isso aqui está impedindo você de cumprir o teu propósito. Tudo isso aqui está comandando a sua vida. É por isso que você não consegue decidir ter o governo, porque você fica com medo, porque se sente vítima, porque acha que não é capaz, porque se sente inferior, porque está comparando, porque quer agradar pessoas. E é por isso que você não consegue governar, decidir o que você precisa viver. A razão nos diz o que fazer, mas é a emoção que põe a agir certo ou errado. Emoção é a energia propulsora de nossas vidas, é o que nos leva a agir. A razão só serve para explicar nossas ações, mas é a emoção que nos faz agir. Por isso que tem muita gente que não consegue agir. Por isso que tem muita gente que sabe tudo que tem que ser feito, mas na hora de agir, na hora de botar a mão na massa, não faz. Por quê? Porque não tem inteligência emocional, porque as emoções estão comandando. 87% das pessoas fracassam por falta de liderança, por não saberem se relacionar, por falta de segurança, empatia, autocontrole, ousadia e otimismo. Ou seja, elas não fracassam por falta de habilidade intelectual, por falta de técnica, ou por falta de conhecimento, mas porque não tem inteligência emocional. Porque não consegue botar a mão na massa. Inteligência emocional é usar a emoção certa, na intensidade certa, tirando o melhor de si e da outra pessoa. E por que as pessoas não conseguem, Ana, ter liberdade emocional? Porque ainda estão presas nas suas emoções. E eu chamo de feridas da alma. São as feridas que estão na sua alma. São padrões de pensamentos e comportamentos que nos mantêm presos às emoções. Então, você tem padrão de pensamento na sua alma, na sua mente. Você tem crenças que estão te travando. E você precisa resolver isso mais rápido. E vem de onde, Ana? Do seu passado. Humilhação que você sofreu, abandono, rejeição, abuso sexual, crítica, afirmação negativa, violência, medo. Tá tudo registrado aí no seu campo almático. E 99% está onde? Na sua infância. Que aula! Putz, glória a Deus. Tá tudo na sua infância. Aqui eu trouxe, gente, os problemas que as pessoas não conseguem se posicionar. Talvez você tenha medo da rejeição, do fracasso. Talvez você tenha culpa e vergonha por erros do seu passado, raiva, ressentimento, guarda rancor, apego, autojulgamento. E todo efeito tem uma causa. Isso aqui tudo é efeito. Tudo é efeito. O medo é um efeito. A aprovação das pessoas é um efeito. A escassez é um efeito. Agora não tem que ir na raiz do problema. A raiz é a causa. Se você quer entender qual é a causa, olhe para o efeito. Então, por exemplo, o efeito é a depressão, a ansiedade, o medo, a culpa. Você vai ter que ir na raiz dele. Ana, como é que eu consigo entender de onde começou? Quando eu olho os seus resultados. Então, me mostra o efeito. Qual é o efeito? A pessoa não consegue fazer dinheiro. Problema de escassez. A pessoa não consegue se posicionar. Perfeccionismo. Medo do julgamento. A pessoa nunca tá pronto para fazer as coisas, se sente incapaz.
Então, você olha para o efeito, olha para a vida da pessoa, olha para aquilo que ela está fazendo. Você vai conseguir entender qual é a raiz. Essas feridas são a causa dos bloqueios e da formação de nossas crenças, o que impede as pessoas de prosperarem em todas as áreas da vida. Pronto, bingo! O que você precisa, então? Ir na raiz do problema. Vai ter que resolver. Qual foi a primeira vez que você sentiu rejeição? O que você ouviu em relação ao dinheiro? O que você passou na sua infância que gerou esse medo? Você tem que ir lá na sua infância, tem que ir lá onde tudo começou. Crença, anota aí o que significa crença. É toda a programação mental adquirida como aprendizado durante a vida e que determina os comportamentos, atitudes, resultados e conquistas. Todas as experiências vividas ao longo da vida, principalmente na infância. Então, eu posso ter crenças boas? Posso, mas a grande maioria é ruim. Por quê? Porque a grande maioria teve problemas na infância, passou por desafios na infância. Por isso que você acredita que não é capaz, porque escutou a vida inteira que você é um fardo, que você não é merecedor. As suas crenças determinam tudo na sua vida. A base das nossas crenças é definida principalmente até os 12 anos de idade. E é por essa razão que elas são influenciadas pelas pessoas com quem mais convivemos. Então, a maioria, gente, veio de papai e mamãe. A maioria veio das pessoas que tinham autoridade sobre a tua vida. Aprendemos sobre nós mesmos e sobre o mundo a partir das lentes de outras pessoas, de modo que, se elas são infelizes, pessimistas, escassas, inseguras, raivosas, rancorosas, naturalmente passamos a se sentir assim também. Imagina uma mãe rancorosa, passa tudo para o filho. Imagina uma mãe escassa, passa tudo para o filho. Imagina um pai que não foi amado, passa toda a violência para o filho. E o contrário também acontece. Por isso é tão importante o âmbito familiar. Por isso que o inimigo quer destruir tantas famílias. Porque se eu destruo a família, eu enfraqueço o ser humano. Se vocês vieram de famílias ruins, de famílias traumáticas, eu tenho certeza que vocês carregam um monte de trauma. Mas um monte. Ana, como reprogramar essa crença? Como é que a crença foi criada na sua cabeça, na sua mente? Foi por repetição ou forte impacto emocional. É assim que uma crença é formada. Então, ou você escutou a vida inteira a sua família reclamando de falta de dinheiro, ou então seus pais falando que você é um fardo, que você nem era para ter nascido, que você só faz bagunça, que você nunca vai dar certo na vida. O que você escutou na sua infância repetidamente? Gerou uma crença. Ou forte impacto emocional, por exemplo, separação dos pais, um abuso sexual, foi um forte impacto emocional. É assim que uma crença ela é instalada dentro de você. E é assim que você reprograma uma crença. Nós enxergamos o mundo com o filtro das nossas crenças. E as três crenças universais que influenciam todas as outras é a crença de capacidade, de merecimento e de identidade. É o eu sou, é o eu tenho e é eu mereço. Então, eu sou, eu tenho e eu mereço. Você não é bom o suficiente, crença de identidade. Você não é capaz, crença de capacidade. Não tem capacidade. Ou você não é merecedora, crença de merecimento. Então, é a crença de identidade, de capacidade e de merecimento. Se você não ressignificar isso, acabou. Acabou. Ana, como é que eu ressignifico? Agora na fase adulta. E quanto mais você ressignificar, mais livre emocionalmente você vai ser e melhor serão os seus resultados. E eu tenho algo bom para poder falar para vocês, que as crenças, elas são autorrealizáveis, cíclicas, mas elas são reprogramáveis. Então, elas estão realizando a sua vida. Então, você não consegue fazer dinheiro, você não consegue ter resultado, não consegue se posicionar, tem vergonha, você quer a aprovação das pessoas, porque você acredita nisso ainda. Mas eu tenho algo para te dizer, que elas podem ser reprogramadas. Reprogramadas. E se você reprogramar todas as suas crenças, se você começar a reprogramar, você vai ter novos resultados. Que é mesmo as crenças mais profundas podem ser substituídas por outras. Então, o primeiro passo é você reconhecer e depois você ressignificar. Então, Ana, fala comigo agora, como é que eu ressignifico uma crença? Pronto, já peguei todo o código. Mas agora eu estou cheio de crença de dinheiro, crença de capacidade, que eu não sou merecedor, crença de perfeccionismo, tem que estar perfeito para começar. Enfim, eu tenho um monte de crença aqui. Agora eu quero resolver? Me ensina, me dá o caminho. Como é que eu resolvo isso? Vou te mostrar agora. Eu trouxe uma frase aqui, por quê? Porque o primeiro passo é você reconhecer. E esse é o passo mais desafiador, sabia?
É você reconhecer. Tem uma frase que fala assim: eu libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. Gente, isso aqui é muito forte. Porque as pessoas não reconhecem que elas são escravas. Por isso não acessam a liberdade. E como ressignificar uma crença, Ana? Vivendo uma nova experiência. Anota aí, então. Agora, isso aqui é a chave, tá? Como é que uma crença foi criada? Você viveu uma experiência na sua infância. Ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Aquilo gerou uma memória. Aquela memória gerou um pensamento. Aquele pensamento gerou um sentimento que criou uma crença. Então, vamos lá. Eu passei por uma experiência, meus pais se separaram. Gerou uma memória, memória de dor. Meu pai não me ama, ele saiu de casa. Que gerou um pensamento de que eu não sou amada, que meu pai me rejeitou, me abandonou, o sentimento de rejeição. Gerou uma crença. E hoje eu tenho essa crença da rejeição. Eu tinha, porque eu curei ela. Isso aqui é uma realidade minha. Eu tratei, mas eu vivi durante muito tempo me sentindo rejeitada pelas pessoas. E eu atraía isso para mim. Isso era uma crença. Então, como é que eu ressignifico uma crença? Anota aí, vivendo novas experiências. Você vai ter que viver experiências, suportar a dor, enfrentar a dor. Na hora que alguém te rejeitar, você vai ter que fazer a pergunta: quando que isso aconteceu pela primeira vez? Ou por que eu estou me sentindo rejeitada? E você viveu uma experiência. Você não vai morrer, vai dar tudo certo. E você vai entender que está tudo bem se sentir rejeitada. Só que a tua criança que viveu essa experiência na sua infância, que está segurando isso, essa dor. E você vai ter que viver uma experiência nova para ressignificar essa dor. Autorresponsabilidade é a certeza absoluta de que você é o único responsável pela sua vida. Como eu sei se eu estou sendo autorresponsável? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ana, o que é uma pessoa que não tem autorresponsabilidade? Ela vive reclamando, criticando, justificando, vitimizando, culpando e julgando. Então, como eu sei que eu não estou sendo autorresponsável? Se eu estou murmurando, reclamando, criticando, justificando, vitimizando, culpando, julgando. A autorresponsabilidade te traz para um lugar onde você não reclama, onde você não murmura, onde você não está preocupado com o que o outro está falando. Entende? Você assume a responsabilidade sobre a tua vida. Você precisa confrontar pessoas, desagradar pessoas, ter presença de comando, governo. Liberdade emocional é sobre não arregar, é enfrentar os medos, tratar suas emoções. Precisa investir nas emoções, no desapego, aprender a dizer não, para você ganhar musculatura emocional. É preciso enfrentar novos desafios para crescer emocionalmente. Você precisa ser injustiçado, ser roubado, você precisa perdoar alguém, ser traído. Toda vez que você vive uma emoção e você passa por essa experiência, você fica mais forte. Tomar decisões difíceis. Você tem que ganhar musculatura emocional, gente. Por isso que ninguém te para mais. Alguém para o Pablo? Por que não? Porque ele tem musculatura emocional, ele enfrenta. Ele já foi injustiçado, ele já foi roubado, ele já foi criticado, tomou decisões difíceis. Então, ele não está nem aí, ele já passou por tantas dores, já enfrentou tantas dores, que hoje ele tem musculatura emocional, não é qualquer coisa que para ele. Ana, como é que eu sei que uma pessoa não tem musculatura emocional? Quando ela se sente afetada. Tudo que acontece, ela acha que é sobre ela. Ela fica afetadinha, sabe? Mimizenta. Você tem que pisar em ovos para falar com a pessoa. E o que conta é como você vai reagir à situação. O quanto você consegue suportar. Isso é musculatura emocional. Por isso que vai ter que viver a experiência, vai ter que passar pela dor da rejeição. Qual o problema de sentir a dor? A sua vida começa a ter resultado quando a zona de conforto termina. Liberdade emocional é a capacidade de reconhecer, aceitar e expressar emoções sem ser controlado por elas. Isso é liberdade emocional. Quando você sai da zona de conforto e começa a enfrentar a vida. O que sua alma mais deseja é ter liberdade. Liberdade para transitar na eternidade. Seu corpo será glorificado, sua alma precisa de salvação e seu espírito já está pronto. Quem busca liberdade eterna é a alma. Então você precisa de alma redimida. É a liberdade mais poderosa. Quando você acessa esse poder, gente, na sua emoção, quando você governa de verdade as suas emoções, você não é mais afetado pelo meio. As pessoas não te. Até podem falar mal de você, até podem te perseguir, te julgar, mas você não é afetado por isso. Entende?
Aquilo ali não é, você não se sente atacado por aquilo. Isso é ter liberdade emocional. Isso é você conseguir alcançar esse governo. Escreve aí, só reina quem governa. Só reina quem governa. E eu quero assumir o governo. E eu falo, coloca assim, e o governo está na alma. E o governo está na alma. Por isso, isso aqui para mim é a maior liberdade, é a liberdade mais importante de todas. Se você assumir esse nível de governo, você reina. Se você começar a governar suas emoções, suas sensações, seus sentimentos, e não ser guiada por eles, você reina. Eu quero fazer uma oração com vocês para a gente alcançar essa liberdade emocional, que para mim é a mais poderosa de todas. E aí, gente, na próxima aula, eu começo com a liberdade de tempo e a gente encerra, tá? Porque já deu 1 hora e eu fui chamada a atenção, porque é 1 hora de aula e eu ficava umas 2 horas. Aí me chamaram a atenção, tudo bem. A gente vai fazer 1 hora agora, e aí, na próxima aula, eu termino liberdade de tempo, tá? E a gente faz o fechamento. Que nós vamos destravar as. Gente, vai ser. Não perca a próxima aula, tá? Porque eu vou destravar as 5 portas que você precisa para vencer na vida. Vai ser poderoso demais. Nós vamos fazer uma mentalização poderosa para essas chaves. Aí sim você vai ter o mapa da riqueza. Aí não tem como mais você voltar atrás. Você não vai ser o mesmo mais. Nós vamos fechar com chave de ouro na próxima semana. Com chave de ouro. Então, agora, vamos acessar a liberdade emocional. Fecha os olhos, respira fundo. Ana, que aula top. Eu vou ter que assistir ela outra vez e anotar tudo. E agora, gente, vocês vão ser pessoas que vão ir atrás de ressignificar suas crenças. Toda vez que uma crença bater, você vai identificar e você vai ressignificar. Você vai enfrentar desafios, viver experiências novas. Você vai sentir a dor e não fugir mais da dor. Me promete só isso, que você não vai fugir mais da dor, mas você vai encarar essa dor. Porque a tua alma precisa de curar. Você precisa de alcançar essa liberdade. Ana, estou curando minha alma. Glória a Deus. Amém, Naudi. Amém, Patrícia. Glória a Deus, meu amor. Vamos fazer a nossa oração? Eu também vou assistir de novo. Glória a Deus. Fecha os olhos, respira fundo. Solta as mãos agora, os pés, assim, fica mais relaxado. E agora eu quero falar para a tua alma. Então, silencia um pouco o falatório mental. Silencia um pouco essa fala. E eu quero que você respira 3 vezes profundamente. Para trazer um estado de presença. Vamos fazer um boot poderoso aqui agora. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada, Pai, por tanta clareza nessa aula. Obrigada, Pai, porque realmente nós temos que acessar essa liberdade emocional. Nós realmente temos que acessar essa liberdade, Pai, de governar as nossas emoções. E foi para isso que o Senhor nos criou, Pai. O Senhor fez, o céu é do Senhor, mas a terra o Senhor fez para os filhos governarem. E nós não aceitamos nada menos do que isso, Pai. Nós vamos governar sobre todas as coisas aqui na terra, Pai. E eu quero que agora uma luz poderosa caia sobre você, diretamente do trono de Deus. E é uma luz que derrama sobre a tua cabeça com todo o seu propósito. Aquilo que o Senhor disse ao seu respeito. Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, pedindo por libertação. Libertação, Pai, das correntes invisíveis que aprisionam a nossa alma. Pai, eu te peço, liberta cada uma dessas pessoas das mágoas que elas guardaram por tanto tempo. Pai, das palavras que as feriram, das rejeições que marcaram a vida delas, das dores, Pai, que muitas vezes elas silenciaram. Pai, eu entrego agora em Tuas mãos toda a amargura. Fala assim comigo, eu entrego nas tuas mãos toda a amargura, todo o trauma, toda ferida emocional e que me impede de avançar. Respira fundo. Senhor, eu clamo, Pai, eu te peço que o Senhor possa derramar sobre essas pessoas a cura nas áreas mais profundas do ser delas. Senhor, toca em lugares que eu nem sei dar o nome, mas o Senhor sabe. Pai, mexe nas estruturas, nas bases, que o teu Espírito Santo, Pai, venha sondar com perfeição cada uma dessas pessoas, Pai, e venha limpar todo o trauma. Restauração emocional completa.
Eu quero que você fale comigo assim agora. Eu renuncio toda tristeza. Eu renuncio toda tristeza que me paralisa, todo medo que me limita, toda ansiedade que me ofusca. E eu declaro, em Jesus eu sou livre. Livre para sentir, livre para perdoar e livre para recomeçar. Respira fundo. Pai, derrama sobre essas pessoas a paz que excede todo o entendimento. Ensina, Pai, elas a governar as emoções delas, com sabedoria, com mansidão. Que o nosso coração, Pai, seja pleno de leveza, cheio do teu amor, cheio da tua verdade. E que a partir de hoje nós possamos viver como filhos verdadeiramente livres. Livres do passado, livres da culpa, livres das expectativas dos outros. Porque aonde o teu espírito está, ali há liberdade. Respira fundo e repete comigo assim: a partir de hoje, eu sou livre. Livre do passado, livre da culpa, livre das expectativas dos outros, porque aonde o Espírito Santo está, ali está a liberdade. Respira fundo, recebe essa luz, liberando todas as amarras, quebrando todas as correntes. Respira fundo e solta aí, esfrega essas mãos e solta aí um já é. Já é, já é, já é. Que Deus possa abençoar vocês imensamente. Tenho certeza que já caiu aí muitas amarras, que já caiu aí muitas correntes. Glória a Deus, que Deus possa abençoar a vida de vocês imensamente. Beijo, beijo. Uma semana maravilhosa, uma semana plena, uma semana liber... Vamos colocar o nome da semana? Essa Semana da Liberdade, tá? É o nome só da nossa semana aqui do MDR. Nós vamos colocar um nome, que é a Semana da Liberdade. Que Deus possa abençoar vocês imensamente. Viu? Beijo, beijo, beijo. Tamo junto até depois do fim. Vou lá, que agora a gente tem vários eventos aqui em Paris. Glória a Deus. Mas foi muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. E que vocês possam sentir verdadeiramente livres. É para isso que nós estamos aqui. Obrigada, Ana. Que aula libertadora. Glória a Deus. Já é. Semana da Liberdade. Glória a Deus. Obrigada, Ana. Que aula belíssima. Gratidão. Muito obrigada, Ana. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Eu sou livre. Já coloca aí no seu caderno. Eu sou livre. As correntes foram quebradas. Obrigada, Ana. Glória a Deus, Bela. Glória a Deus. Bom evento. Gratidão, Rita. Que Deus abençoe vocês. E até semana que vem, gente. Sábado é nosso último encontro. Vai ser muito especial. Nós vamos encerrar com chave de ouro. Se preparem, viu? Espero todos vocês no próximo sábado. Beijo, beijo, beijo. Semana da Liberdade. Tamo junto até depois do fim. E até. Beijo.